Olá, é bom ter você de volta. E agora vamos continuar com essa série relativa a grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica, examinando algumas decisões do TST acerca dos requisitos próprios para a caracterização do grupo econômico. O primeiro ponto a observar é no RR 10.619 de 78 de 2017, no qual se tem que a subseção 1 da seção especializada em dissídios individuais do TST firmou a jurisprudência no sentido de que, para a configuração do grupo econômico, não basta mera situação de coordenação entre as empresas, sendo necessária a presença de relação hierárquica entre elas de efetivo controle de uma empresa sobre outras. Não consta do acórdão regional elementos que demonstrem a existência de direção, controle e administração de uma empresa sobre a outra. A Corte Regional se limita a fundamentar sua decisão estritamente com a coordenação entre as empresas. Recurso de revista que se conhece por violação do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal e é que se dá provimento. E essa decisão resume bem alguns temas que devem ser examinados, alguns aspectos que devem ser examinados nessa questão. Inicialmente, a necessidade de observância do que se dispõe no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT com relação à necessidade de hierarquia ou algum tipo de relacionamento que supere a mera coordenação, ou seja, a existência de negócios conjuntos. É necessário que esses negócios conjuntos sejam marcados pela hierarquia, na qual as pessoas jurídicas que se colocam no empreendimento se identificam sob a direção de uma dessas pessoas jurídicas e, consequentemente, no caso de uma execução, podem ser responsabilizadas solidariamente por eventuais créditos devidos a trabalhador envolvido nessa atividade empresarial. Assim, há necessidade para a caracterização do grupo econômico da demonstração da existência de direção, controle e administração de uma empresa sobre outra. E assim, a mera alegação de coordenação não satisfaz o requisito legal para a caracterização do grupo econômico e consequente transferência de responsabilidade. E nesse caso se mostra uma daquelas situações excepcionais em que se admitiria recurso de revista na fase de execução por violação de dispositivo da Constituição, ou seja, o 5º inciso 2º. Haverá outra possibilidade também de violação de dispositivo legal que veremos mais à frente. O importante destacar são esses aspectos. Primeiramente, a necessidade da demonstração de que a relação entre as empresas é superior à de mera coordenação, ou seja, a existência de negócios conjuntos. É necessário demonstrar a hierarquia, ou seja, o comando, a direção, controle e administração de uma sobre outra. E esses são elementos fáticos que devem ser demonstrados já no acórdão regional, ou seja, deve-se ter já no teor do acórdão regional elementos que demonstrem, seja no sentido de positivo, seja no sentido negativo, essa direção, controle e administração sobre pena de que, além do óbice relativo ao necessidade de demonstração de violação a dispositivo constitucional, o recurso de revista poderia encontrar óbice também na súmula 126, ou seja, a necessidade de revolvimento de fatos e provas para o exame dessas questões relativas à coordenação ou efetiva hierarquia entre as empresas. Nesse segundo julgado, nos embargos 996 de 63 de 2010, se tem que, confirmando que o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT exige para a configuração de grupo econômico subordinação à mesma direção, controle e administração, embora cada uma das empresas possua personalidade jurídica própria. Assim, para se reconhecer a existência de grupo econômico, é necessária a prova de que há uma relação de coordenação entre as empresas e o controle é central exercido por uma delas. No presente caso, não restou suficientemente demonstrada a presença de elementos objetivos que evidenciem a existência de uma relação de hierarquia entre as empresas suficiente à configuração de grupo econômico a atrair a coordenação solidária. Nesse outro julgado, no recurso de revista 228900 de 57 de 2008, você tem claramente que a SDI 1 consagra o entendimento de que a mera existência de sócio em comum não caracteriza o grupo econômico, sendo necessária a comprovação de subordinação hierárquica entre as empresas.
Mais uma vez a gente verifica que, né, nessas hipóteses, em hipóteses bastante flagrantes de má aplicação do artigo 2º, parágrafo 2º, vai se superar a limitação ao conhecimento e provimento do recurso de revista relacionada à necessidade de demonstração de violação a dispositivo constitucional. O fato relevante nesse julgado é destacar que a mera existência de sócios em comum não serve de fundamento para a caracterização do grupo econômico. A existência de sócios em comum pode servir como elemento lateral a essa demonstração de formação de grupo econômico, quando, por exemplo, a hierarquia se revele na existência de sócios em comum e esses sócios em comum exercem atividades que caracterizariam, por sua vez, essa hierarquia, ou seja, seriam quase que sócios gestores numa e noutras empresas. Assim, aquela hierarquia que é necessária à caracterização do grupo econômico se revela exatamente na existência desses sócios em comum e esses sócios em comum têm uma atuação efetiva e constante na administração de ambas as empresas. O que se revela nesse julgado é que a mera existência de sócios em comum, ou seja, a mera identidade de componentes da participação societária dessa empresa, não caracteriza por si só o grupo econômico. E, consequentemente, uma decisão que se baseia na mera existência de sócio em comum como fundamento para a formação do grupo econômico viola também o artigo 5º, 2º da Constituição. E aqui, mais uma vez, você tem esse mesmo entendimento no RR 1425, dígito 16 de 2012, no qual a SDI1 firmou o entendimento de que a configuração do grupo econômico não prescinde da demonstração de relação hierárquica entre as empresas, mediante controle central exercido por uma delas, revelando insuficiente a identidade de sócios, a mera coordenação entre as sociedades e a similaridade do ramo de atuação. Ainda, em recente julgamento, a SDI concluiu que o reconhecimento do grupo econômico sem a demonstração de relação hierárquica entre as empresas configura ofensa direta e literal ao artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que se reporta violado na espécie. Ou seja, o elemento adicional que se tem nesse caso é de que também a mera similaridade do ramo de atuação, ou seja, empresas todas do ramo de segurança que eventualmente tenham se utilizado da atividade do serviço de um mesmo empregado e que eventualmente atuem em coordenação e mesmo que se tenham sócios em comum, só esses elementos não caracterizam a formação de grupo econômico. A responsabilidade trabalhista eventualmente pode ser transferida por outros fundamentos, mas não caracterizaria a admissão de grupo econômico. E aqui, mais uma vez, se admite a violação então do dispositivo constitucional quando a caracterização do grupo econômico não se dá conforme se tem a exigência da lei, especificamente a inexistência ou a existência, no caso, de relação hierárquica entre as empresas. Aqui se confirma, mais uma vez, esse entendimento nos embargos 92, dígito 21 de 2014, no qual se tem que o reconhecimento do grupo econômico e a consequente atribuição de responsabilidade solidária a empresa distinta daquela com a qual se estabeleceu o vínculo de emprego, com fundamento estritamente na presença de sócios em comum, sem a demonstração da existência de comando hierárquico de uma empresa sobre as outras, acarreta a imposição de obrigação não prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Decisão judicial desse juiz, ao atribuir responsabilidade solidária sem amparo legal, afronta diretamente o princípio da legalidade. Ou seja, aqui há de se reconhecer que há uma zona um tanto nebulosa para a caracterização de efetiva violação do artigo 5º 2 da Constituição Federal. É notório que o TST exerce um juízo bastante discricionário. Quando são questões bastante flagrantemente irregulares, é mais comum se admitir a caracterização de violação a dispositivo constitucional, mesmo que a discussão subjacente ao tema seja uma matéria
infraconstitucional, ou seja, a mera aplicação do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. O fundamento seria exatamente esse de que não haveria regra, não haveria lei específica prevendo essa responsabilidade solidária em casos em que não se demonstrasse o comando hierárquico de uma empresa sobre as demais. Deve-se tomar em conta que aqui se está falando essencialmente de grupos econômicos urbanos, de atividades urbanas. Em atividades rurais, eventualmente haverá possibilidade de formação de grupo econômico por coordenação, mas isso será tema de vídeos ainda por vir. Numa demonstração dessa dificuldade, de eventualmente não se caracterizar violação a dispositivo legal, a dispositivo constitucional, com a discussão acerca da caracterização do grupo econômico, nós temos esse agravo do instrumento em recurso de revista 10.402, dígito 62 de 2015. Na emenda desse julgado se tem que, quanto à inclusão da segunda executada no polo passivo da demanda, consta do acordo recorrido de que o juiz ACO garantiu o contraditório requerido pela hora agravante, concedendo-lhe prazo para a produção das provas cabíveis. Nesse contexto, foi resguardado à parte o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, com todos os meios e recursos disponíveis, também com o apelo à hora em apreço. Além disso, vale ressaltar que a configuração ou não de grupo econômico em fase de execução demanda, em primeiro lugar, a análise da legislação infraconstitucional que rege a matéria, de maneira que a eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal somente se daria de modo reflexo ou indireto, em desconformidade com o artigo 896, parágrafo 2º da CLT e a súmula 266 do TST. Aqui os elementos a serem destacados, inicialmente seria esse fundamento subsequente. Nós vimos em julgados anteriores que seria eventualmente admissível o recurso de revista por demonstração da violação da regra da legalidade, ou seja, a violação ao artigo 5º, inciso 2º. Aqui se tem a alegação de violação ao direito ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, que por sua vez encontrariam reflexos nos incisos 35, 54 e 55 da Constituição da República. Essa seria uma fundamentação adicional que se poderia trazer para a tentativa de conhecimento de recurso de revista que trate do tema da formação do grupo econômico. No caso específico, não foi admitida essa alegação porque se verificou que houve a concessão de prazo para a produção das provas que a parte entendia necessárias. O que se teve então na realidade é de que essas provas não foram suficientes para caracterizar ou deixar de caracterizar o grupo econômico e, consequentemente, eventual violação, no caso concreto, somente se daria de modo reflexo ou indireto ao dispositivo da Constituição Federal e, consequentemente, não seria o caso de admitir recurso de revista em fase de execução. Aqui, então, cabe o alerta de que todas essas matérias relativas a princípio da legalidade, a devido processo legal, ampla defesa e contraditório, devem ser temas que, por óbvio, devem estar pré-questionados no acórdão regional e, consequentemente, todos os elementos fáticos que compõem a alegação da parte interessada devem estar referidos, se possível até transcritos, no acórdão regional, de modo a que não haja um óbice adicional, seja ele do parágrafo 2º do artigo 896 da CLT, seja da súmula 266, seja ainda da súmula 126 relativa ao revolvimento de fatos e provas. No outro aspecto, nós vemos no recurso de revista 17.1900 de 75 de 2008, o acolhimento dessa alegação relativa à não concessão da garantia do contraditório. Na emenda desse julgado se tem que o Tribunal Regional deu provimento ao agravo de petição da exequente para, reconhecendo o grupo econômico entre a executada e a hora agravante, direcionar a execução para essa última, sem que ela tenha sido intimada para apresentar contraminuto ao referido apelo. Logo, retirou-se da parte a possibilidade de interferir na convicção do órgão julgador e, por conseguinte, de exercer qualquer influência na decisão. Está claro, assim, que a garantia do contraditório restou manifestamente afrontada, mormente porque a Corte Regional afirma expressamente de que a sua conclusão, quanto ao reconhecimento do grupo econômico, está fundamentada no
em documentos constantes dos autos, os quais foram apresentados apenas pelo reclamante, sem manifestação da parte adversa. Ou seja, aqui mais uma vez você tem a possibilidade de eventual admissão de recurso de revista em fase de execução por violação a dispositivo constitucional, quando se trata da discussão acerca da formação de grupo econômico, só que no caso por violação às regras do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. Mais uma vez, aqui é um caso flagrante. A parte que foi considerada integrante de grupo econômico, consequentemente a qual se atribuiu a responsabilidade pela dívida da executada original, sequer teve oportunidade anterior de se manifestar nos autos, seja para exame da alegação inicial, seja para contrarrazões ao agravo de petição da decisão que indeferiu inicialmente esse pedido de transferência da responsabilidade trabalhista. Deve-se ter em conta ainda que, quando se fala do contraditório, por vezes se exercerá o contraditório diferido, ou seja, os atos que caracterizariam esse grupo econômico eventualmente serão aferidos pelo julgador sem oitiva imediata daquela parte que será responsabilizada. Mas a concretização de atos de expropriação dependerá da possibilidade da parte ser intimada, ser citada para eventual apresentação de embargos ou ainda outro meio para sua defesa. É certo que algumas vezes se tomará o procedimento de garantia, de alguma forma de garantia da execução, para só depois permitir que a empresa responsabilizada por integrante do grupo econômico possa efetivamente se manifestar. Nesse caso específico, foi admitida essa alegação em vista dessa peculiaridade, ou seja, houve alegação da parte exequente, o indeferimento dessa pretensão de caracterização de grupo econômico. Posteriormente, então, houve o agravo de petição da parte exequente e o julgamento pelo Tribunal Regional. E em nenhum desses passos houve o pronunciamento da empresa tida como integrante do grupo econômico. E nesse caso se caracterizou então que houve a violação da garantia do contraditório e, consequentemente, essa decisão que reconheceu o grupo econômico não poderia ser admissível como a decisão regularmente válida no processo. Então, nós vimos algumas decisões que revelam um entendimento predominante no TST acerca da formação do grupo econômico. Destacamos algumas das suas peculiaridades e voltaremos a eles em vídeos subsequentes. No próximo vídeo, nós examinaremos algumas decisões relativas à desconsideração da personalidade jurídica. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.